Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda Vascaíno. Hoje é terça-feira, há 2 dias de mais um confronto decisivo pela Copa do Brasil. Na verdade, na situação que o Vasco se encontra, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, todo jogo é decisão. E hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre essa nossa janela, que infelizmente, por enquanto, não dá nem para chamar de janela, foi só uma fresta que abriu até agora com a chegada do Thiago Mendes, e falar um pouquinho também sobre a questão do torcedor do Vasco. Lembrando que o Jean Faísca não é o dono da verdade e o torcedor vascaíno tem direito de opinar e pensar o que ele bem entender. E eu já vou pedir para você aqui no início desse meu comentário, senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais e deixa aí embaixo qualquer tipo de comentário. Eu leio absolutamente todos, até porque eu faço um filtro para aprender com você que está daí do outro lado, porque falar de futebol é muito bacana, que é a partir da somatização das ideias que a gente vai tentando decifrar esse esporte tão mágico que a gente adora. Falar dessa janela do Vasco é algo que me deixa bem apreensivo, porque até agora o Vasco só conseguiu a chegada do Thiago Mendes, um jogador que chegou no 0800. E aí é um primeiro ponto que eu queria falar aqui com você. Porque assim, torcedor, o Vasco há anos, ele é o cara que ele não tem dinheiro para chegar numa concessionária e comprar um carro que esteja em perfeitas condições. E olha que eu nem estou falando de ir na concessionária e comprar um carro zero. Eu estou falando de você ir numa revenda, numa garagem, depende os locais do Brasil aí, como é que se chama, onde se vende carro usado, e trazer um carro que você possa entrar dentro, dar a partida e com ele para casa. O Vasco só consegue comprar carro de leilão. Só que, ultimamente, o Vasco tem virado as suas armas para carro de leilão, carro de luxo, só que a inatividade desses carros são carros sinistrados, carros que estão batidos, carros que têm vários defeitos, e infelizmente eles, quando o Vasco precisa para performar, eles demoram, se é que eles conseguem performar. E ontem, na tradicional live, o Flávio trouxe a escalação do Mirassol. Eu, em contrapartida, trouxe a escalação do Ceará, repleto de jogadores de menor expressão, sem tanto nome, sem ganhar salários astronômicos, mas dentro de campo eles acabam entregando aquilo que se espera de uma equipe que possa competir do primeiro ao último minuto. Eu sempre gosto de trazer como exemplo aqui o Red Bull Bragantino. Lembrando que o Red Bull Bragantino perdeu as últimas 5 partidas, mas ele conseguiu, num determinado momento, dar uma arrancada tão boa no Campeonato Brasileiro que ainda permanece lá em cima. E eu acho que já passou da hora do Vasco tentar identificar jogadores que possam chegar e efetivamente, na mesma semana, entrar dentro do campo e jogar. Nem que não sejam tão bem tecnicamente, ou como já foi em algum dia, mas jogadores que possam entregar um nível de competitividade que o Vasco não saia do jogo em nenhum momento. Porque a equipe do Vasco, mesmo com o modelo do Fernando Diniz, que é um modelo que tende a querer ser protagonista, em alguns momentos o Vasco fica fora do jogo. E olha que as últimas partidas, os últimos jogos do Vasco, eu particularmente acho que o Vasco teve um bom desempenho. O problema é saber separar desempenho de resultado. E quem ama essa Cruz de Malta aqui, quem gosta desse time, ele não suporta mais outra questão que não seja colocar ponto na tabela. E é normal isso. Por tudo aquilo que o Vasco passou nos últimos tempos, é muito normal que o Vasco não consiga colocar ponto na tabela. Quando eu falo que o Vasco vai no mercado e busca jogadores com dificuldade para chegar, entrar e jogar,
Eu vou citar aqui dessa administração, da outra, da anterior, por exemplo, o Guarim. O Guarim, quando ele chega no Vasco, ele chega absolutamente acima do peso. Eu lembro da estreia dele, estava gigante. E foi perdendo peso, foi entrando em forma, foi jogando, foi sendo fundamental para aquele time do Vanderlei Luxemburgo. E quando estava pronto, sumiu, foi embora. Passou por problemas particulares, eu sei, e tudo mais. Aí, num determinado momento, o Vasco vai lá e busca o Payet. O torcedor vascaíno coloca 5.000 pessoas de madrugada no aeroporto para receber um cara 5 não, desculpa, foram 5.000 pessoas, mas para buscar um cara 12 quilos acima do peso, 12, uma dúzia. E isso falado pelo Diego Pereira, que era o preparador físico do Vasco à época. Ou seja, não é uma invenção da cabeça do Faísca. Quando ele chegou no Vasco, foi feita aí todos os exames foram feitos e o percentual de gordura dele era 12 quilos a mais. Ou seja, um cara que praticamente já tinha largado a carreira. O Felipe Coutinho, que eu adoro o Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe Coutinho tinha tudo para ser o protagonista dessa equipe do Vasco. Só que, infelizmente, ele não consegue entregar isso dentro de campo. Os últimos 10 jogos do Felipe Coutinho, um gol e nenhuma assistência. E eu ainda não quero que o Felipe Coutinho seja dispensado do Vasco, ou que seja feita a rescisão ou algo assim. Agora, eu acho fundamental identificar o que faz com que o Felipe Coutinho não consiga ser um jogador minimamente útil num campeonato igual ao brasileiro. Porque isso me intriga muito. Ah, é uma questão física? É. Afasta. Deixa aí mais 2, 3 semanas apenas fazendo um polimento físico. Por exemplo, ele contra o São Paulo, ele não fez gol e não deu assistência, mas ele fez uma partida espetacular. Eu pude estar ao vivo no Morumbi aquele dia e vi um recital do Felipe Coutinho. O Vasco sai para o Mundial, né? Sai do campeonato, o campeonato para, e ele sofre a contusão. Jogou machucado aquele dia contra o Botafogo, era nítido. Estava mancando desde o 10º minuto de jogo. Inclusive o Garré chegou aí para o aquecimento naquele jogo em Brasília. Foi uma temeridade escalar o Felipe Coutinho naquele momento, deveria ter saído. Fica todo esse tempo afastado e volta da maneira que voltou a 40 por hora, 30 por hora. E hoje você não consegue competir em alto nível estando a 30, 40 por hora. Você precisa estar 100 por hora o tempo todo. Mesmo os jogadores com a qualidade técnica comprovada do Felipe Coutinho. Então, eu acho que quem pensa futebol no Vasco talvez deveria ter esse discernimento. E o torcedor também precisa comprar essa ideia. Que não adianta a gente ficar sonhando com algo que o nosso bolso, a nossa grana não vai alcançar. Então a gente precisa sim acreditar que quem está lá dentro, mesmo sendo difícil, porque já erraram bastante, mas que essas pessoas, e agora principalmente na mão do Admar, que é um outro mercado, um outro tipo de jogador, possa conseguir aqueles que a gente tem a possibilidade de ver dentro de campo competindo. Porque hoje isso me preocupa demais. Nós temos uma equipe muito pouco competitiva. O Vasco, fisicamente, ele desce dentro do próprio jogo de forma abrupta. Se ele não consegue converter as oportunidades que ele tem no melhor momento dele no jogo, pode contar que o Vasco vai perder a partida. E é só olhar. Das últimas 22, o Vasco conseguiu apenas 3 vitórias. Isso é inacreditável, isso é inimaginável. E eu espero, falando um pouco do torcedor agora, que vai a São Januário na próxima quinta-feira, que possa entender esse momento e não vaiar jogador individualmente, sabe? Porque isso não vai fazer o Lucas Freitas jogar mais bola. O João Vitor está suspenso, ok, mas quando o João Vitor joga, isso não vai fazer ele jogar mais bola. O Maurício Lemos, isso não vai fazer ele jogar mais bola. Não estou aqui para ser o fiscal do torcedor, longe disso. Pagou o ingresso, é sócio torcedor, tem o direito de verbalmente fazer o que bem entender dentro de São Januário. Mas eu não acho inteligente achar que isso vai fazer com que esses jogadores vão jogar mais bola ou menos bola. Espera terminar o jogo e daí, independente do resultado, pode colocar para fora tudo que você imagina e pensa. Mas agora, a instituição precisa mais do que nunca de você, torcedor. Porque essa questão de vencer o CSA é importantíssima.
A gente vencendo o CSA, a gente coloca dinheiro no bolso. E não vai ser essa meia dúzia de jogos que o Vasco vai ter até o final do ano, se o Vasco conseguir chegar até a final da Copa do Brasil, que vai fazer com que o Vasco vá ser rebaixado ou não. Essa meia dúzia de jogos não vai atrapalhar em nada. São 6 jogos em 4, 5 meses daqui para frente. Então tem que torcer muito para o Vasco classificar, colocar dinheiro no bolso, ter visibilidade, mais jogos grandes. E no Brasileiro, que consiga aí iniciar uma caminhada no próximo domingo contra o Atlético Mineiro para também sair dessa situação. Agora, o Flávio trouxe a informação ontem à noite que a direção está no mercado, não está parada e está vendo todas as possibilidades. E eu espero de coração que a modalidade, o tipo de contratação seja diferente dessas últimas. Ou a gente entende que a gente precisa de jogadores fisicamente prontos, aquele que você chega na concessionária, mas é um valor baixo? Mas é o que dá para pagar. E vai sair da concessionária andando. Se você precisar comprar esse carro, tirar de lá e ainda levar no latoeiro, levar no mecânico, levar no estofador, esse carro está fadado a capotar e a gente já sabe o final dessa história. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante. Daqui a pouco tá chegando aqui o Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante. Eu volto hoje, 17h30, eu, Sérgio Quindi e Igor Silva, com o nosso tradicional tabela, falando muito sobre o Vasco. Valeu! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!